Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai escrever as classes de testes, tanto para o nosso route quanto para o nosso router. Então a gente vai vir aqui na pasta tests, unit, vamos criar uma pasta core, e dentro desta pasta vamos criar a pasta router para seguir o mesmo padrão de diretórios, só que aqui a gente vai criar o routetest.php. Então, lembrando que toda classe de teste deve terminar com teste. E aqui, pessoal, para não escrever todo o teste zero, vou colar o teste que eu já fiz e vou explicar ele. Então, aqui é um teste do router, né? Então, o primeiro passo, vou fazer o primeiro teste que eu fiz aqui é test should create a route using controller. Então, eu devo criar uma rota usando o controller. Então, eu passo aqui, crio uma nova instância de rota com o método RI, controller name e action name. E a gente precisa de um controller de testes. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada mockController.php, que vai ser o nosso mock. Mock quer dizer que é uma simulação. Então, ele vai ser uma classe que simula um controller, por isso mockController. Então, class mockController. E aí ele vai ter aqui um método public function action, que vai ser a ação que ele tem. Não precisa ter mais nada que isso, porque é só para a gente poder utilizar aqui. Então, se a gente definir ele, a gente tem agora o mock controller. Deixa eu ver se eu defini o nome certo. Assim, preciso definir o namespace para ficar correto. Então, vai ser aqui no testes, né? Testes e unit core router. Então, ele vai estar lá. E aqui eu vou tirar aqui esse import que ele fez automático. E aqui a gente já tem agora o controller name e action. E nesse aqui o que eu vou verificar? Se o getMethod é um get, se a URI é o barra, se o getControllerName retorna o mockController e se o getActionName retorna a action chamada action. Então esse é um teste bem tranquilo. O que é mais difícil, pessoal, é nós testar o método get do router, que é esse método aqui. Porque ele não retorna nada, ele adiciona uma rota lá no router, na instância de router. Então aqui a gente vai precisar usar uma abordagem um pouco diferente, usando aqui a reflection do próprio PHP e também o mock para fazer o mock do objeto router, da instância de router, para a gente poder saber se foi invocado ou não o método addTheRouter com essa rota aqui, com esse parâmetro aqui. Então a gente precisa fazer um mock do retorno do getInstance para ver se foi invocado esse método. Isso que a gente precisa fazer. Então ele é um teste mais elaborado que usa mock. O assunto de mock, pessoal, é bem extenso, na verdade, mais ou menos extenso, né? Que a gente tem mock, tem stubs, tem doubles, tem outros tipos de simulação de objetos. Então é importante estudar sobre mocks também. Por enquanto a gente vai usar aqui o conceito de mock para simular um objeto e verificar se foi invocado um método correto com os parâmetros corretos. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Só que para isso eu tenho que mudar a instância. Então, usando o reflection aqui, eu vou pegar a reflection do route, vou pegar a variável instance do router, vou tornar ela acessível e vou guardar a instância original dela. Aí, eu, usando o PHP Unit, vou criar um mock de router da instância. E vou dizer que eu espero que ele seja chamado uma vez, o método addTheRouter, com esses parâmetros. Usando aqui um callback, eu vou definir que o parâmetro router é uma instância de router, que o getMethod dessa instância é get, o getArray é test, o getControllerName é o testController e o action é test. Então aqui eu só estou mocando esse objeto, sendo que vai ser invocado o addRouter com um objeto que tem essas informações. E aí eu uso o método setValue do instanceProperty, que a gente definiu aqui pegando pela reflexão, como sendo esse route mock. Então ele vai ser uma instância dessa. E o primeiro argumento é null, porque aqui pelo setValue espera um objeto, mas a gente
Vai usar a própria instância aqui, então vou passar null e o objeto mocado. E aí quando eu chamar route get test, passando test controller test, ele deve verificar essa expectativa aqui, chamado de route uma vez com o objeto router, e que tenham esses valores, que são os mesmos daqui. E depois eu retorno a instância original anteriormente. Então percebam que aqui ele é um teste bem diferenciado, porque eu não tenho acesso direto às rotas do router para ver se essa rota foi definida pelo get. Mas a gente pode usar reflection e mock para simular esse comportamento. O mock particularmente é interessante ser usado, pessoal, por exemplo, quando a gente consulta uma API externa, onde no teste a gente não deve acessar diretamente a API. Senão vai ser muito fácil quebrar o nosso teste quando a API estiver indisponível, por exemplo. Então a gente moca essa API, e essa API já deve dar devidamente testado. A gente faz um mock da chamada da API, simulando a chamada. E o que a gente precisa testar se a chamada está certa, não se a ação da API vai funcionar corretamente, porque isso já deve ter sido testado em outro momento. Então esse é um dos nossos testes aqui, mais complexos. Os outros são mais tranquilos, aqui eu vou criar uma nova rota e ver se o método match funciona para quando o método e a URI são corretos. E vou ver quando ele não funciona, um outro teste, caso o método seja errado, e caso a URI seja errado, ele deve retornar falso. Então esse é o nosso teste do route. Então vamos executar aqui, .run, test unit core router route test. Vamos executar. E os testes passam, né? Outra classe de testes que a gente precisa é a classe para o router em si. Então vamos criar aqui uma nova classe de teste, router test.php. E aqui também, pessoal, para facilitar, eu vou colar o código de teste que eu escrevi. Então, colado a classe de testes, né? Vou colocar aqui a tag PHP. E aqui a gente vai testar algumas coisas também. Então já deixei certo para a gente, para não ficar tão extenso o vídeo, né? Escrevendo todos os testes na mão. Então aqui test get singleton, test singlet should return the same instance, né? Test get singlet, ou melhor, test singlet should return the same instance. Então aqui se eu chamar duas vezes o getInstance, ele deve ser a mesma instância. Então usando o assertSame, eu consigo ver se é exatamente o mesmo objeto. Então diferentemente do assertEquals, que compara o conteúdo, aqui eu vejo se é exatamente o mesmo objeto. Outro método que eu devo testar é que eu não devo ser possível clonar o router, né? Porque ele é singleton, então não deve ser possível clonar. Então pego a instância e digo aqui que eu espero que seja lançada uma exceção de erro e chamo o código que vai lançar a exceção de erro. Então aqui tento fazer o clone do objeto. Outro teste que a gente faz é o test should not be able to instance router. Então eu não devo conseguir instanciar uma rota. Então eu vou fazer aqui no teste dizendo que vou esperar que seja lançado um erro, uma exceção de erro, quando eu tentar fazer um new router. E para a gente não ter problema com o PHP Stuck, ele já identifica que eu estou usando o new router quando eu não posso, eu vou ignorar essa linha só para o teste poder passar. E além disso, pessoal, a gente vai testar aqui. Test should be possible to add the route to router. Então, se a gente consegue adicionar uma rota para a rota. Então aqui, vamos definir o mock controller, né? Para a gente vir certo. Deixa eu ver. Deveria pegar direto. Router mock controller. Deixa eu ver. Test unit class router. Meu router test. Ah, faltou o namespace aqui, por isso que ele não deu certo em parte. Vou fazer o namespace. Core. Core não. Tests barra core barra router. Então, nosso teste de router. Agora sim. Deu certo aqui. Estava faltando o namespace. Então aqui, pessoal, o que faço? Eu pego a instância de router,
adiciono uma rota, simulo aqui o request method e o request URI com os mesmos dados, e eu espero que o router dispatch retorne uma instância de mock controller, que foi o controller que a gente acionou. E aqui também poderia esperar que o action seja invocado, né? Deveria esperar. Mas por enquanto vou verificar se ele retornou a instância correta. E aqui ele não deve retornar a instância correta, deve retornar falso quando a rota é diferente. Então percebam que aqui eu tenho o get e o test, e no caso aqui eu vou esperar que o dispatch retorne falso, dizendo que eu não posso, ele dizendo que não encontrou o controller correto. Então vamos rodar esse teste para ver, que é o router test. E aí deu uma falha, vamos ver por que deu uma falha nesse teste. Ele esperava o erro, mas o erro não foi lançado aqui em dois métodos de testes, né? Então, pessoal, que não foi o erro lançado, por que não foi lançado? A gente tem que olhar a nossa classe route, na verdade router, e a gente fez aqui a parte do singleton, mas esqueceu de dois detalhes, que aí o teste revelou para nós, que o construtor de um singleton, ele deve ser privado. Então vamos definir o construtor privado. E além disso, o clone, o método clone, também deve ser privado. Então o teste nos revelou que a gente esqueceu de definir como privado o construtor e o clone. Então vamos rodar novamente. E agora deu uma falha só. Should be posted the router. Ele não achou o controller mock, controller not found. Vamos ver por que ele não achou esse controller. E aqui a gente precisa identificar o que estava errado, né? O que está errado, né? Porque ele não está achando a classe. Dá uma olhada aqui no mock controller. Ver se esse arquivo está salvo. Salvar ele. Ele não estava salvo. Vamos executar. E agora o teste passa. Se a gente executar os dois, eles passam também. Então aqui, pessoal, a gente já tem os testes também, tanto para a classe router quanto para a classe route. Então, pessoal, aqui nossos testes, eles passam, né? Só que tem um detalhe, a gente não está testando a chamada da ação nesse caso aqui, né? No qual deve invocar a ação action. Como que a gente vai fazer esse teste? Vou fazer de uma maneira bem simples, sem invocar muita complexidade de mock, de simulação do objeto, né? Eu vou fazer uma maneira bem simples aqui. Eu vou definir um hash chamado action called, ação e chamada, né? Vou deixar esse eco. E aí no meu teste, o que a gente vai fazer? Aqui a gente espera que ele seja chamado. Então aqui, depois eu chamar o start, eu vou fazer aqui um ob start, definir um buffer aqui, e vou pegar o output desse buffer, e aí vou usar o this assert equals action called output, para ver se realmente ele deu a saída correta. Então vamos lá. E passou. Se a gente colocasse outra coisa aqui, ele deve falhar. Aí ele falha. Então aqui a gente consegue testar para ver se ele está chamando a ação correta também. Então vamos de novo. E aí ele está chamando corretamente a ação. E aqui, pessoal, para simplificar essa chamada, eu vou fazer diferente ela. Eu vou definir uma função chamada getOutput, e ela vai receber um callable, né? Uma função para nós. E ela vai chamar vai ser chamado o assert, né, com o router, e o output a gente vai pegar aqui e depois só fazer o assert do output. Então aqui a gente vai ter a saída de maneira mais simples. E onde eu vou colocar essa função? Aqui no test case, vou criar um método
um método, não uma função, né? Chamada aqui getOutput, passando um callable, vou dar o OBE start, chamar ela e retornar a saída. Então assim vai ficar mais simples da gente reutilizar ela no nosso código. Porque até mesmo aqui embaixo, ó, se eu pegar esse mesmo código, vou copiar aqui, jogar para cá, aqui chamando o dispatch com falso, aqui eu espero que o output seja vazio, que não retorne nada. Então aqui acerte empty o output, ele não deve ter imprimido nada. Então eu consigo testar corretamente. Vamos executar. E assim nossos testes passam. Se ele realmente imprimisse alguma coisa aqui no output, ele ia dar erro e ia ter chamado action, né, e dado erro. Então não deveria imprimir nada porque nenhum controller foi encontrado. Então esses são os testes que a gente fez, pessoal, para a nossa classe router e a classe router. São vários testes, né? Então é importante que vocês estudem em detalhes cada um deles para aprender bem e utilizar no sistema de vocês. Até mais, pessoal!